quais são essas soluções? Por que é que o Sicredi é tão completo para as empresas? Especificamente da pessoa jurídica, a gente tem soluções desde do contas a pagar, do contas a receber, do conciliar. Dentre o contas a receber, nós temos aqui as nossas máquinas, né, que podem auxiliar aí os comércios, né, aí na ponta. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão de Negócios. Eu sou Hildo, diretor executivo da Sicredi Centro-Oeste Paulista. Essa série de vídeos são conteúdos feitos especialmente para você, nesse que é um ano tão especial para a nossa cooperativa, ano que a gente celebra os nossos 25 anos. Então, muito obrigado por nos acompanhar aqui e em cada um dos vídeos, você já sabe, nós vamos revelar uma palavra-chave. Junte todas elas e ao final você vai ter uma frase. Todos vocês que juntarem essas palavras e trouxerem essa frase completa receberão uma consultoria financeira com um dos nossos especialistas. Hoje o nosso assunto são as soluções PJ, soluções para pessoa jurídica. E aqui ao meu lado os nossos convidados que já são conhecidos, eles já estiveram conosco no primeiro vídeo dessa série. Está aqui o Danilo e está aqui novamente a Amanda. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Obrigada, Hildo, pelo convite. Obrigado, Hildo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho, sobre as soluções PJ. Tem muita coisa para a gente falar aqui hoje também, né? E da mesma forma como a gente tem feito em todos os nossos vídeos, se você tem uma dúvida, se você tem um comentário, deixa escrito aqui para a gente poder depois responder para você. É sempre do nosso interesse que a gente possa tirar todas as suas dúvidas. E para também pedir para você compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que esse conteúdo possa ser um conteúdo interessante, importante, tirar uma dúvida. Então compartilha aí. A ideia é que esse vídeo possa hypar aí, né? E a gente possa estar atingindo o maior volume de pessoas, fazendo com que esse conteúdo chegue a um número grande de pessoas. E para você que não é nosso associado, tem aí um QR Code que você pode acessar ou clicar no link aí da descrição para vir se tornar um associado junto com os nossos quase 70 mil associados da Sicredi Centro-Oeste Paulista. Vamos lá então? Tem muita coisa para a gente falar hoje sobre soluções PJ. E quais são essas soluções? Por que é que o Sicredi é tão completo para as empresas? O que é que a gente tem para falar para os nossos associados e não associados, Amanda? Certo. Em mais de 120 anos de história do Sicredi, nós ganhamos expertise o suficiente para atender a todos os públicos, desde a conta MEI, né, até as grandes empresas. Então, para todos os segmentos, a gente tem o portfólio completo de soluções para auxiliar o empresário aí no dia a dia a fazer a gestão, né, do seu patrimônio. Desde máquinas, folha de pagamento, produtos, né, contas a receber, contas a pagar, o portfólio completo mesmo para trazer facilidade para sua empresa. Não é isso, Danilo? Isso mesmo, Amanda. O Sicredi conta com mais de 300 soluções distintas. Vai dar tempo da gente falar de tudo isso aqui hoje, Danilo? Não. A gente vai priorizar, né, soluções que estão mais voltadas ali para o fluxo de caixa das empresas. Claro. Mas é importante destacar que isso que a Amanda trouxe, o Sicredi tem inúmeras possibilidades e atende diversos segmentos. Falando especificamente da pessoa jurídica, a gente tem soluções desde do contas a pagar, do contas a receber, do conciliar e também outros mecanismos, por exemplo, de auxílios e gestão financeira também. São ferramentas que a gente gosta bastante, né, de apresentar para os nossos associados, como por exemplo o organizador PJ, que é uma ferramenta específica para ele conseguir separar os gastos pessoais dos gastos empresariais e ter ali uma gestão completa do seu fluxo de caixa, de entrada, saída. Esse produto entrega também um DRE para ele poder fazer o acompanhamento da empresa dele. Então, é uma solução, né, bem completa e que se conecta com outras soluções que o Sicredi tem também. Poxa, isso é uma coisa bem importante, porque a gente tem uma experiência dentro do Sicredi, aqui na nossa cooperativa, de trazer um programa até para os nossos associados. A gente já fez isso nos anos que se passaram, com muitos dos nossos associados participando, que é o Juntos, né? Em que um dos módulos dessas aulas que a gente teve
versou exatamente sobre essa importante e necessária função que a gente tem de separar as nossas contas pessoa física da pessoa jurídica, porque às vezes quando a gente está começando um novo negócio é muito comum embolar todo esse dinheiro e aí a coisa fica meio esquisita, não é? Então esse organizador financeiro ajuda para isso, é isso mesmo, Danilo? Foi isso que eu entendi? Exatamente, Hildo. Tem um dado muito interessante do Sebrae que a cada 10 empresas, 7 em média não tem nenhum tipo de controle, usam planilhas, controles manuais e ferramentas como essa, o Organizador PJ, auxiliam o nosso associado PJ a ter esse controle financeiro e uma separação, né, Amanda, daquilo que é contas a pagar, contas a receber, né, um controle de gestão financeira melhor. Sem dúvidas. E vale lembrar que assim é um sistema bem intuitivo, tá? Online, e nós temos todo um corpo preparado para atender os nossos associados, né, que é no nosso centro administrativo. Eles fazem um guiamento nos primeiros acessos, fazem um acompanhamento para que o associado acesse, né, e consiga de fato utilizar e trazer essa gestão para sua empresa. Uma coisa bacana, do que a gente gostaria também de compartilhar, dentro dessa ferramenta que é um organizador financeiro, o nosso associado também já consegue fazer até emissão de boletos e nota fiscal. Tudo isso integrado com os sistemas, né, de gestão do Sicredi também, ou integrado com os próprios produtos que nós temos dentro da prateleira, dentro daquele 300 soluções que eu havia comentado. Bacana. E essa conexão acontece também com os sistemas que o empresário já tem na sua empresa hoje, Danilo? Ou ele tem que fazer isso separado? A solução do organizador, de fato, ela é um software, ela é um sistema que a gente fornece para o associado para que ele possa fazer a gestão e ele permite conectar com os produtos do Sicredi e tem uma opção muito interessante, né, Amanda, que ele também se conecta com o Open Finance. Então, imagina só, de um associado que é associado do Sicredi, correntista do Sicredi, mas eventualmente ele também tem uma conta em outras instituições, certo. Ele consegue integrar todas essas contas correntes nesse sistema chamado Organizador PJ, facilitando ainda mais a gestão financeira do negócio dele. Ou seja, ele não precisa entrar em diversos aplicativos para saber quanto de caixa que a empresa dele tem. Através do organizador, ele consegue ter essa visão unificada através também do Open Finance, que facilita essa conexão. Poxa, essa é uma grande facilitação para você, nosso associado. Certamente uma questão que facilita muito o dia a dia, o ganho de tempo, a velocidade, né, para poder focar no seu negócio, desenvolver para as vendas, enfim, tudo isso, né? O Sicredi buscando fazer essa questão. Eu queria explorar um pouquinho mais o que é que está dentro de cada uma dessas caixinhas. O contas a receber, o contas a pagar. Vocês podem me comentar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Dentre o contas a receber, nós temos aqui as nossas máquinas, né, que podem auxiliar aí os comércios, né, aí na ponta. O recebimento, então nós trabalhamos tanto com a nossa máquina Smart, né, e agora uma novidade que nós trouxemos diretamente do Vale do Silício, a máquina Clover, tá, que ela oferece inúmeros relatórios, sendo possível gerar relatórios por turno, por vendedor, onde o empresário consegue de fato acompanhar, né, sem precisar ter um outro sistema apartado. Dentro da própria máquina, ele oferece essas soluções, fora mais de 100 aplicativos também que podem ser imputados dentro da máquina e facilitam desde um cardápio, né, para fechamento de conta. Então, assim, é bem completa. Olha só que bacana, né? A gente está falando de uma solução simples, muito conhecida no mercado, mas que através dela também o nosso associado ele consegue fazer a gestão do negócio dele usando aplicações complementares àquilo que ela é naturalmente feita, que é para fazer recebimento de débito, crédito e eventualmente parcelado. Aqui é um equipamento, né, um dispositivo que permite o associado também ampliar suas opções de gestão financeira, controles, etc. E uma coisa muito importante que vale a gente falar, Danilo, o Pix é zero na máquina, tá? No Sicredi. Então, assim, a gente sabe que as outras instituições se posicionam cobrando, às vezes são centavos ou percentual, mas o Pix aqui no Sicredi é zero. Muito boa notícia, Amanda. Isso é uma ótima notícia para você, nosso associado, né? Então, é esse mundo que conecta esse monte de APIs no final das contas. Eu falei para você, quando esse pessoal, lá no primeiro vídeo que a gente fez da nossa série aqui, eu falei que esse pessoal aqui, quando viesse falar sobre soluções PJ, esse mundo dos meios de pagamento é realmente grandioso, tem muita coisa. Tem um velho conhecido, uma velha solução financeira muito conhecida de todos nós, que é a questão da cobrança. Mas a cobrança também passou por uma evolução bem bacana e bem importante nesses últimos tempos, certo? Tem um QR Code lá na cobrança que ele não existia um tempo atrás. Que bicho que é aquele, Danilo?
Isso mesmo, Hildo. A cobrança, né, ou conhecida também como boleto bancário, é talvez um dos produtos mais antigos, né, do sistema financeiro. Nós, o Sicredi, comercializamos isso para os nossos associados PJs e desde 2020, né, novembro de 2020, com o lançamento do Pix, essa é uma solução que ela vem passando por inúmeras transformações. O QR Code que você mencionou, ele é conhecido hoje no mercado, né, como chamado boleto híbrido, que é aquele boleto tradicional que nós já conhecemos, de empresas ou segmentos específicos, como escola, associações, né? Ele vem carregado do boleto tradicional, chamado ficha de compensação, mas junto à ficha de compensação, ele tem a opção do QR Code também, ou seja, o cliente, ao receber, né, um boleto na sua casa, uma cobrança, ele tem esses dois mecanismos disponíveis para fazer o pagamento. O código de barras, tradicional e conhecido, mas a possibilidade também de uma liquidação via QR Code, facilitando ainda mais, antecipando, né, essa liquidação, tornando ela mais ágil e, como o Pix é uma modalidade online, automaticamente o nosso associado, pessoa jurídica, ele recebe o recurso de forma online também. É instantâneo, então facilita até a questão do fluxo de caixa, não precisa esperar a compensação do título. E é bacana comentar também que o boleto, a grande vantagem dele seria a questão de você poder protestar ou até mesmo negativar, né, incluir nos órgãos de proteção ao crédito, se a pessoa não vier a pagar o boleto. Então é um instrumento aí que facilita o fluxo de caixa do nosso associado. E aí, aproveitando, né, a sua pergunta, que você trouxe uma expressão que é a API, né, é um outro grande exemplo também de um produto tradicional que vem passando por essa transformação. Hoje, né, o nosso associado PJ, não só ele consegue trabalhar nessa modalidade de boleto híbrido, mas ele consegue integrar o sistema de gestão, eventualmente, que ele tem contratado na empresa, diretamente com o Sicredi, através de trocas de arquivos ou conhecidas também como API, também, que é uma modalidade um pouco mais tecnológica, um pouco mais moderna, que o Sicredi já tem à disposição também para os nossos associados de atender, né, nessa modalidade chamada de API. Eu queria voltar nisso daqui a pouquinho, explorar um pouco mais essa questão, ouvindo talvez sobre folha de pagamento, essa pegada dessa conexão realmente entre o fluxo de caixa dos nossos associados e as soluções que nós temos dentro do Sicredi. Mas não sem antes lembrar você que está aí nos acompanhando que em cada um dos nossos vídeos a gente revela uma palavra-chave para você montar a frase e ganhar, quando tiver a sua frase montada aí, completa, uma consultoria financeira com um dos nossos especialistas. Então, a palavra-chave de hoje é sociedade. Anota aí, tá anotando no celular, na caneta, no papel? Não esquece dessa. A de hoje, então, é sociedade. Só para a gente fechar esse primeiro bloco que a gente já foi falando aqui sobre cobrança e sobre maquininha, por exemplo, além de toda a tecnologia dessa máquina, que é linda, aliás, afinal de contas, né? Ainda mais isso ainda, né? Eu queria explorar uma outra coisa aqui que é um flerte com a área de crédito, né? Como é que o nosso associado, a partir desses recebíveis, como é que ele pode fazer o fluxo dele, o fluxo financeiro dele ficar mais ágil? A Amanda tocou um pouco nesse assunto antes, né, de essa agilidade, mas a gente também pode antecipar esses recebíveis, não pode? Isso, tanto na máquina, tá, que a gente trabalha com a antecipação, tá, de modo automático ou eventual, que o associado em determinado momento veio a precisar, né, de uma antecipação no seu fluxo de caixa, ele pode dar o comando na própria maquininha ou deixar de modo automático, então fica fixo ali todos os meses, né, vindo essa antecipação, ou até mesmo dos boletos emitidos. Ele consegue antecipar essa carteira que ele tem emitido para vencimentos 30, 60, 90, pode puxar esse fluxo aí. Também nós temos essa solução ligada ao crédito, Hildo, bem lembrado. Muito legal essa pergunta, Hildo, porque, por exemplo, através do produto, né, de recebimento da máquina de cartão, o associado ele consegue, através do aplicativo ou do portal dele, fazer essa contratação dessa antecipação de recebíveis de forma automática, sem a necessidade de ter alguma linha de crédito específica ou ter que se locomover, né, até uma agência bancária do Sicredi. E se em algum momento ele quiser desligar essa chavinha da antecipação automática, ele também pode? Ele consegue fazer diretamente nos portais ou no aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência.
mas é muito bem-vindo lá em cada uma das nossas agências. Se você está com dúvida, além de deixar aí nos comentários a sua dúvida, você também sempre está convidado a aparecer lá numa das nossas agências, tirar dúvida com o seu gerente, enfim, a gente está lá exatamente para poder te explicar a amplitude de todos esses produtos e serviços que a gente tem e que, obviamente, num vídeo mais curto aqui, a gente talvez até nem consiga explorar todo esse grande mundo dos meios de pagamento, que tem muita coisa aí. Eu queria continuar aqui indo um pouquinho mais para essa questão da conectividade, né? Porque, por exemplo, o pagamento a fornecedor, a folha de pagamento são outros aspectos, outras soluções que a gente tem para a pessoa jurídica e que hoje tem uma conectividade muito, muito facilitada através dos APIs, daquilo que são os produtos que nós colocamos à disposição do nosso associado para aquilo que ele tem no seu fluxo no dia a dia. Vocês podem falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente? A folha de pagamento, né, é uma funcionalidade que nós temos dentro do nosso Internet Banking para o associado PJ poder realizar, né, os pagamentos para os seus colaboradores. O cadastro da conta salário é bem simples, somente colocando o telefone celular e o CPF, né, do colaborador dele, já é feita a abertura de uma conta salário e ele pode vir a solicitar a portabilidade para qualquer instituição que ele vier a ter conta, ou também com o mesmo carinho que nós trabalhamos, né, com o nosso público PJ, as portas das nossas agências estão sempre abertas, né, para o público dos colaboradores das empresas, para a gente tratar com o mesmo carinho e vir a se tornar um associado e ser beneficiado das nossas mais de 300 soluções. Uma coisa que é bacana da gente compartilhar, né, com os nossos associados, é que, como a Amanda trouxe no início, o Sicredi, ele é especializado em atender todos os tipos de segmento. Então, desde a conta MEI até grandes empresas, nós vamos ter soluções PJs que se encaixam conforme o perfil. Então, eu tenho soluções que eu consigo disponibilizar através dos próprios canais, ou para empresas que já demandam ou já tenham contratado algum tipo de sistema e usam esse sistema para fazer a gestão, nós, o Sicredi, temos condições, né, e soluções que se conectam, né, com o sistema de gestão dessas empresas. O nosso grande objetivo sempre é facilitar a sua vida enquanto nosso associado, e a evolução que a gente tem tido, eu acompanho aí um pouco do dia a dia de vocês, né? As soluções que a gente tem tido nessa área são realmente grandiosas e visam muito a facilitação do seu dia a dia. Tem muito mais coisa para a gente poder explorar sempre dentro das nossas agências, através dos nossos aplicativos. A gente sempre vai estar trabalhando para deixar a sua vida melhor, mais simples, mais ágil, mais fácil. Então, conte conosco para isso. Quero agradecer muito, muito a presença de vocês, as explicações que vocês trouxeram, né, e a amplitude de conhecimentos que vocês levam aos nossos associados, ou a você que nos acompanha e que é convidado sempre a ser nosso associado também, caso ainda não seja. Agradecer por esse tempo de qualidade aqui, né, por esse bate-papo gostoso que vocês propiciaram aqui nesse dia. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos, Hildo. Obrigado, Hildo, pelo convite. Espero nos encontrarmos muito em breve. Muito bem. Estaremos aqui nos nossos próximos vídeos. Quero convidar você para continuar acompanhando essa série que a gente está fazendo com muito carinho, com muito conteúdo para você. Tá bom? Até a próxima. Tchau.